Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e na aula de hoje nós vamos falar sobre continuidade de funções. Bom, então vamos ver o que a função f tem que satisfazer para que ela seja contínua em x igual a p. Então, a primeira coisa que deve acontecer é que x igual a p deve fazer parte do domínio da função, ou seja, f deve estar definida em x igual a p. Em segundo lugar, os limites laterais quando x tende a p devem existir e serem iguais. Nós vamos chamar a atenção aqui que esses limites laterais eles devem ser diferentes de mais ou menos infinito, ou seja, eles devem ser igual a um valor finito e serem iguais lateralmente para que o limite de f de x quando x tende a p exista. E em terceiro lugar, o valor desse limite que a gente falou aqui no item B deve coincidir com a imagem da função no ponto x igual a p. Então, se essas três condições forem satisfeitas, nós vamos dizer que a função f é contínua em x igual a p. Vamos observar essas duas imagens para isso ficar mais claro para todos nós. Olha só. Na primeira condição aqui, na primeira imagem, nós temos o x igual a p, aqui representado na figura, no eixo x. E observem que quando x tende a p pela direita e quando x tende a p pela esquerda, as imagens da função estão tendendo para esse número L. E como nós estamos esboçando aqui na figura, este L é igual ao f de p também. Então, nesse caso, este gráfico representa uma função que é contínua em x igual a p. Já esse segundo gráfico, quando x tende a p pela esquerda, as imagens da função se aproximam de L1. E quando x tende a p pela direita, as imagens da função se aproximam do valor L2. Aqui nós já podemos ver que o L1 é diferente do L2, então quer dizer que o limite da função g, nesse caso ela se chama g, não existe, e nós estamos ainda chamando a atenção aqui nesse gráfico 2, que o g de p, ou seja, a imagem para x igual a p, é esse L1. Qual que é a diferença desses dois gráficos? No segundo gráfico, nós podemos concluir que a função é descontínua em x igual a p. Aqui é p, gente. Por favor, façam essa correção para mim, por favor. Nós podemos observar o seguinte. Se você fosse colocar o seu lápis aqui sobre o gráfico e traçar, no primeiro gráfico, você não tira o lápis do papel para desenhar o gráfico todo. Inclusive, passando pelo ponto P, que é o ponto o ponto que nós estamos observando a continuidade. Já o segundo gráfico, quando você coloca o seu lápis aqui no papel e percorre o gráfico, lá no x igual a p, você tem que retirar o lápis do papel para continuar desenhando o gráfico. Isso é uma indicação de que o gráfico, de que a função é descontínua no x igual a p. Ela dá saltos no valor x igual a p, certo? Então, sempre que o gráfico der um salto naquele valor x igual a p, quer dizer que a função é descontínua em x igual a p. Agora, nós vamos falar que a função é contínua no intervalo fechado P1, P2, ou seja, não mais só em x igual a p, mas em um conjunto de pontos, em vários infinitos pontos dentro de um intervalo, se a função for contínua em todos os pontos do intervalo. E como que isso vai ser observado? Nós vamos primeiramente falar que f deve ser contínua em todo ponto no interior do intervalo. Você vai eliminar as extremidades. Então, aqui tiramos o P1 e tiramos o P2, por isso colocamos o parêntese. Quer dizer que P1 e P2 não está aqui neste intervalo. Se você quisesse representar graficamente, você poderia colocar bolinhas abertas aqui nas extremidades, ó, representando o intervalo. Agora, por que a gente faz isso? Porque
a análise aqui no P1 e no P2, como eles são extremidades, o limite só vai existir por um dos lados. No P1, você só consegue se aproximar pela direita. E no P2, você só consegue se aproximar pela esquerda. Por isso, nós temos mais essas duas sentenças aqui, mais essas duas condições, que é exatamente a análise do limite da função quando x tende a P1 e x tende a P2. Então, para x tendendo a P1, só vai existir pela direita. E tem que o limite da função tem que coincidir com a imagem da função naquele ponto. E considerando o P2, o limite só vai existir se aproximando pela esquerda, e esse limite tem que coincidir com a imagem da função no ponto P2. Então, se isso tudo acontecer, nós vamos dizer que a função é contínua no intervalo fechado P1, P2. Vamos ver um exemplo. Olha só, aqui nós temos um gráfico, uma função definida por duas sentenças, cujo gráfico está esboçado aqui. Então, quando x é maior ou igual a menos 1, a função é o x mais 3. Então, olha só, para x maior ou igual a menos 1, você vai considerar a função x mais 3 e vai aqui esboçar essa reta. Agora, quando x é menor que menos 1, ou seja, só x aqui menor que menos 1, a função é menos x mais 1, e observe que o coeficiente angular agora é menos, é negativo, então a função é decrescente, é uma reta decrescente e para nesse ponto, porque só vale para domínios menor que menos 1. Vamos avaliar e analisar que essa função é contínua em todos os reais, ou seja, nós vamos observar primeiro, você já pode observar aqui que o valor menos 1 é o ponto onde poderia ter aí alguma dúvida. É um ponto mais ali delicado para a gente analisar. Então, tudo vai girar em torno desse ponto. Então, primeiramente, você vai considerar os pontos maiores que menos 1. Ou seja, valores de P maiores que menos 1. Porque para valores de P maiores que menos 1, você está com a função x mais 3. E basta, então, analisar se as imagens da função considerando a x mais 3 coincide com o limite quando x tende a P neste caso. Então, vamos calcular, ó, limite de f de x quando x tende a P, considerando P maior que menos 1, a função é o x mais 3 e você está considerando x tendendo a P. Observe aqui que basta colocar o P no lugar do X e você vai ter o limite da função, porque não seria indeterminação. Imagine que esse P é um 0, 2, 3, 4, um valor real maior que menos 1. E observe também que o cálculo da imagem da função para x maior que menos 1 também é uma simples substituição do valor lá no lugar do x. Então, quer dizer que o limite vai coincidir sempre com a imagem da função. O mesmo vai acontecer para x menor que menos 1, onde a função assume o valor menos x mais 1. Então, o limite quando x tende a P de menos x mais 1 vai ser substituir o P lá no lugar do x e você vai ter menos P mais 1. Este valor do limite é também a imagem da função quando x é a imagem da função para x igual a P, porque basta substituir o P lá no lugar do x. Então, está tudo dando certo até agora. Agora, vamos analisar exatamente no menos 1. No menos 1, eu falei que é um ponto mais delicado de se avaliar, porque nós vamos ter que nos aproximar de menos 1, tanto pela direita como pela esquerda. Então, nós vamos ter que avaliar os limites laterais. Então, olha só, limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, aí você vai lá na função e vai ver. Me aproximar pela direita de menos 1, eu estou utilizando valores maiores que menos 1, então eu vou usar a sentença x mais 3. Então, quando x tende a menos 1, você vai substituir o menos 1 aqui e vai ficar menos 1 mais 3, que é igual a 2. Agora, eu vou me aproximar pela esquerda. Bom, quando eu me aproximo pela esquerda, eu estou com valores de x menores que menos 1, e para esses valores, a minha função é o menos x mais 1. Quando eu substituir o menos 1 aqui nessa sentença, eu vou ficar com menos 1 mais 1, que também é igual a 2.
Então, quer dizer, olha, que os limites laterais existem e são igual a 2. E quer dizer, então, nessa parte aqui, que o limite de f de x, quando x tende a menos 1, é igual a 2. Além disso, eu preciso avaliar agora quem é o f de menos 1. Para você encontrar o f de menos 1, você vem aqui na função e observa onde a função está definida para x igual a menos 1. E você observa que é na primeira sentença, que é o x mais 3. Então, quer dizer que para você encontrar f de menos 1, você vai ter que usar x mais 3. E agora você vai substituir. Então, f de menos 1 é menos 1 mais 3. F de menos 1 é 2. Olha só, o 2 coincide com os limites laterais. Então, quer dizer que a função é contínua em x igual a menos 1 e é contínua também nos demais valores, logo ela é contínua em todos os reais. Bom, continuando, neste próximo exemplo, nós temos uma função que é descontínua em x igual a menos 2. Ela é uma função que muda o comportamento lá no x igual a menos 2, e pensando naquela ideia de desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel, isso aqui não é possível. Olha só, aqui, ó, x tendendo a menos infinito, eu começo lá na frente, né, com o lápis em cima da função, e para eu concluir o gráfico, eu preciso retirar o lápis e vir aqui em cima para continuar desenhando a função. Então, nesse caso, ela vai ser descontínua no x igual a 2, mas nós vamos observar isso algebricamente. Olha só, f não é contínua em x igual a menos 2. Nós temos a imagem para x igual a menos 2, que deve ser analisada. Então, no x igual a menos 2, a função é constante igual a 3. Então, nós temos f de x igual a 3, sempre que o x for igual a menos 2. Então, quando você for calcular o f do menos 2, você vai ter que usar o número 3. Então, essa é a imagem da função. É aqui no 3, ele está bem aqui, ó. Para x igual a menos 2, nós temos 3 no eixo y. Eu quero relembrar, reforçar para vocês que o resultado dos limites, eles estão sempre aqui no eixo y, tá? Para que isso aqui desse certo, para que a função fosse contínua no x igual a menos 2, o limite de f de x, quando x tendesse a menos 2, deveria ser 3 também, porque foi a imagem que a gente encontrou no x igual a menos 2. Mas olha só o que acontece aqui. Como é uma função que muda o comportamento no x igual a menos 2, o limite deve ser analisado lateralmente. Então, olhando pelo gráfico, quando x tende a menos 2 pela direita, olha só o que acontece. Você está se aproximando aqui pela direita e nós estamos tendendo para o mais infinito. Agora, quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda, nós estamos indo para o menos infinito. Algebricamente, pessoal, vamos fazer aqui o cálculo. Quando x se aproxima de menos 2 pela direita, este denominador aqui está tendendo a zero. Mas vamos analisar se esses valores, eles são positivos ou negativos, esses que estão se aproximando de zero. O menos 2 tende pela direita. Então, quer dizer que lá na reta, eu estou aqui com menos 2. Antes, vamos pegar aqui alguns valores. Menos 1, 0, né? Então, você está com o cálculo x mais 2. Esses valores de x aqui, eles são sempre valores, ó, que estão aqui à direita do menos 2. À direita do menos 2. Então, quer dizer que quando você... Vamos pegar um valor para utilizar, por exemplo, menos 1. Então, vamos fazer aqui um teste, ó. Menos 1 mais 2 vai ficar igual a 2. É um valor positivo. Positivo, maior do que zero. Quando você chegar aqui bem próximozinho de menos 2, você ainda vai ter um número que em módulo é maior do que esse 2 aqui. Então, como esse cálculo, você vai subtrair e colocar o sinal do maior número, esses resultados que estão aqui embaixo, eles são sempre maiores do que zero, mas eles estão se aproximando de zero. O cálculo total, o cálculo final, vai tender para infinito positivo, porque nós estamos com valores positivos no denominador.
Agora vamos analisar o contrário, quando o x se aproxima de 2 vindo pela esquerda. Vou fazer aqui desse outro lado, ó. Limite de f de x, vou já colocar, limite de 1 sobre x mais 2, e você se aproxima de 2 pela esquerda, de menos 2 pela esquerda. Então, vamos lá, olha só, você está lá com menos 2, se aproximando aqui pela esquerda, o seu cálculo é x mais 2. Vamos pegar um número aqui para a gente testar. Menos 3, menos 4. Eu vou colocar o menos 3 no lugar do x. Menos 3 mais 2 vai ficar menos 1. Eu vou me aproximando aqui, vou me aproximando. Eu vou continuar com números que em módulo é maior do que o 2, mostrando para a gente que esse cálculo final, que eu tenho que colocar o sinal do maior número, vai ficar negativo. Então, esse denominador aqui, ele tende para zero, mas ele é menor do que zero. Então, ele vai ficar infinito, só que infinito negativo. Então, por isso que aqui, ó, me aproxima do menos 2 e o gráfico vai indo lá para baixo, porque as imagens têm valores negativos. E aqui, ó, eu me aproximo de menos 2, só que as imagens da função têm valores positivos, certo? Essa análise é importante ser feita, de ser pelo menos compreendida. Continuando com nossa aula, vamos conhecer agora algumas propriedades satisfeitas pelas funções contínuas. Então, nós vamos considerar duas funções contínuas em x igual a p. Vamos relembrar aqui a definição? A função vai ser contínua igual a p se acontecer o quê, pessoal? Primeiramente, a função tem que estar definida em x igual a p, ou seja, tem que existir o f de p e tem que existir também o g de p. Certo? Além disso, o limite das funções, quando x tende para p, tem que ser igual a essa imagem. Então, olha só, x tendendo para p coincide com a imagem da função. A mesma coisa aqui para a função g. Existe a imagem e essa imagem é igual ao limite da função quando x tende para p. Então, tudo isso é satisfeito nesse ponto x igual a p, tá? Que é ponto do domínio, e f de p, vamos lembrar que é ponto do eixo y, da imagem. Então, vamos pegar só um exemplo aqui que eu quero deixar isso bem claro para vocês. Então, olha só, essa função, nesse pontinho aqui, vamos supor que essa aqui é a função f, aqui está o p, aí f de p está aqui e também é o limite da função. Então, o limite, ó, é avaliado, é o valor são valores de imagens, tá? A gente se aproxima para P, que é um valor do domínio, e observa o resultado, que é valor de imagem, tá? Então, se f e g são funções contínuas em x igual a p, a soma e a subtração dessas funções também serão contínuas. O produto dessas funções também será contínuo em x igual a p, e a divisão das duas funções também será contínua em x igual a p, considerando g de p diferente de zero, porque é uma função que está aqui no denominador. Tudo bem? Muito bom. Agora, vamos conhecer alguns resultados envolvendo as funções contínuas. O primeiro deles é que toda função polinomial é contínua para todos os reais. Então, olha só, as funções polinomiais são aquelas que têm a estrutura a0 mais a1x mais a2x ao quadrado e assim por diante até a nx elevado a n. Vamos considerar um caso mais simples, f de x igual a zero, ou seja, uma função contínua. Então, se o a0 está aqui, por exemplo, ó, a0, você consegue para todo x, a imagem vai ser o a0, né? Então, você consegue percorrer, ó, o gráfico da função sem retirar o lápis do papel para todo o valor x real. Vamos escolher esse x aqui, x igual a p. Quero saber se a função é contínua em p. Primeiramente, você vai ter a imagem da função, lá em p, que é o próprio a0, e os limites laterais, quando o x tende a p tanto pela direita quanto pela esquerda, o gráfico também é esse valor, a imagem também é esse valor a0, certo? Agora, vamos considerar um pouco mais. Eu vou ter também, se a gente considerar f de x igual a 0 mais a1x, eu tenho uma reta. Então, é como se fosse aquela função, y igual a x mais b, certo?
Então, o gráfico dessa função é uma reta, vamos pegar essa aqui, por exemplo, e para todo valor lá no eixo x, você tem a função contínua naquele valor. Vamos pegar o p aqui nesse local. Então, aqui eu vou ter f de p, e você tem a imagem sendo esse ponto, e os limites laterais também vai ser este valor f de p, dando aí uma função contínua nesse ponto P, e isso vai acontecer para todo o eixo X. E aquela outra análise que a gente sempre fala, percorrendo a função, você não vai dar saltos para nenhum X. Aí, quando a função for uma parábola, y igual f de x é a0 mais a1x quadrado, você vai ter a mesma situação. A função é contínua em todos os valores do eixo x, porque você não vai dar nenhum salto ao percorrer este gráfico, e isso quer dizer que as imagens da função coincidem com os limites laterais para quando x tende a esse p. Quando nós temos um polinômio de terceiro grau, quer dizer que o gráfico vai se interceptar no máximo 3 vezes no eixo x. Você vai ter a mesma análise e assim por diante. Então, todas as funções polinomiais serão contínuas para todos os reais. Nosso segundo resultado diz que a função racional é contínua em todos os pontos de seu domínio. Vamos colocar aqui um exemplo para a gente pensar. Então, por exemplo, raiz quadrada de x mais 2. Aqui eu tenho uma função racional, o domínio dela seria x mais 2 é maior ou igual a 0, x é maior ou igual a menos 2. Então, considerando esse intervalo aqui dos reais, esta função vai ser contínua em x maior ou igual a menos 2. Agora, se a gente pensar numa função g igual a raiz cúbica de x mais 2, nesse caso aqui, o domínio são todos os reais, porque nós temos aqui, ó, o índice 3. Então, a raiz cúbica, ela admite valores aqui dentro positivos, negativos e nulos. Então, nesse caso, a função já vai ser contínua em todos os reais, ok? E nosso próximo resultado é que as funções trigonométricas seno e cosseno são contínuas em todos os reais. Essas funções, elas são funções periódicas e o gráfico delas são o seguinte. Aqui, ó, nós temos y igual a cosseno de x, aqui y igual a seno de x, e ela esse padrão se repete tanto para a direita como para a esquerda. Então, são funções que serão contínuas em todos os reais. Para finalizar, nós temos a função exponencial, f de x igual a e de x, que é contínua para todos os reais. E para sermos mais específicos, nós temos aqui, ó, f de x, né, ou então y, que é igual a e de ax, onde esse a é maior que zero. Nós vamos ter um gráfico com este comportamento. E observem aqui que para todo valor, para qualquer valor escolhido no eixo x, você terá a imagem da função, por exemplo, f de p, coincidindo com os limites laterais da função. O mesmo caso vai acontecer quando o a é menor do que zero, onde o gráfico vai ter este comportamento, e escolhendo qualquer ponto do domínio, um x igual a p, nós teremos o f de p coincidindo com o limite da função neste ponto, ou seja, coincidindo com os limites laterais. Bom, continuando com nossa aula, nós vamos ver agora um resultado que é bem útil no cálculo de limites e se trata do limite de funções compostas. Então, nós temos aqui f e g funções reais que satisfazem o seguinte: o limite de f de x quando x tende para p existe e é igual a b. E a função g é contínua em x igual a b, e nós queremos calcular o limite da função g composta com f de x quando x tende para p. O cálculo desse limite coincide com g de b, onde b é o limite da função f de x quando x tende para p.
Ou seja, quando nós temos uma composição de função, nós podemos olhar o limite da função quando x tende, o limite da f de x quando x tende para p, e se a função g for contínua nesse valor, que no caso aqui foi o valor b, como nós vimos que uma das condições para que a função seja contínua é os limites laterais existirem e serem igual à imagem da função, né? Então, vai existir o g de b, né? Então, por isso que a gente pode calcular, ó, o resultado do limite vai ser exatamente g de b. Então, vamos ver aqui um exemplo para que isso fique mais claro. Então, olha só, nós estamos aqui queremos calcular o limite quando x vai para zero da função cosseno de π sobre x mais 1. Então, nós vamos olhar para a função π sobre x mais 1, podemos chamar de f de x. E nós vamos calcular o limite quando x tende para zero. Então, observem que aqui nessa fração, quando x tende para zero, nós vamos ter o valor π. E, por outro lado, a função cosseno de x, nós vimos que ela é contínua em todos os reais. Então, ela vai ser contínua em x igual a π, e nós poderemos, então, concluir que o limite da função composta de cosseno com π sobre x mais 1 é igual a cosseno de π, onde o cosseno de π é igual a menos 1, certo? Continuando, nosso próximo resultado diz o seguinte: se f é uma função contínua em x igual a p, e se g é contínua em f de p, então a composição de g com f de x será contínua em x igual a p. Só para ilustrar, aqui a função f pega valores do domínio e leva em f de x. A função g tem como domínio as imagens do f, que são os pontos f, são os valores f de x, que são levados através de g nos valores g de f de x. Se tanto a função f como a função g são contínuas para um x igual a p, então vamos imaginar que um valor do domínio aqui é p, aí vem aqui para f de p e vem aqui para g de f de p. Então, essa composição que vem aqui do p para g de f de p, né, será uma função contínua também no x igual a p. Bom, continuando, nós temos agora o teorema do valor intermediário, que ele diz o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo P1, P2, ou seja, aqui nessa imagem, ó, para todos os valores de x de P1 até P2, a função f tem a imagem, né, ela está definida, esses valores fazem parte do domínio da função, e o valor do limite em qualquer ponto que esteja entre P1 e P2 coincide com a imagem da função no ponto. E, além disso, né, para complementar, nós podemos percorrer o gráfico de P1 até P2 sem tirar o lápis do papel, certo? Agora, nós vamos supor o seguinte: existe um valor L lá no eixo Y, e esse valor L está compreendido entre a imagem do P1, entre a imagem da função quando x é igual a P1 e a imagem da função quando x é igual a P2. Então, olha só, está aqui o valor L, ó, entre as duas extremidades. Aqui nós escrevemos f de P1 até f de P2, ou então f de P2 até f de P1, porque a gente não sabe qual dos dois valores são maiores. Então, nós estamos aqui abrangendo todas as possibilidades, ok? Então, o importante é que existe um L lá, né, no intervalo, que é a imagem da função para todos os pontos aí entre P1 e P2. Então, se isso tudo acontece, vai existir um valor x entre P1 e P2 que terá esse L como imagem. Com o teorema do valor intermediário, nós podemos garantir a existência de raízes para funções contínuas no intervalo P1 e P2 que assumam imagens com sinais opostos. Então, considerando aqui
a função f contínua de P1 a P2, onde f de P1 é menor do que zero e f de P2 é maior do que zero, o y igual a zero está no intervalo f de P1 f de P2. Então, pelo teorema, existe um x lá no domínio da função que vai ter esse zero como imagem. Pelo gráfico aqui, nós podemos observar que esse x é o c. Então, quando o x é igual a c, nós vamos ter f de c igual a zero, que é garantido pelo teorema do valor intermediário. Para ilustrar e concluir a nossa aula de hoje, nós vamos mostrar que a função x ao cubo menos 4x mais 8 admite pelo menos uma raiz real. Eu vou mostrar para vocês inicialmente o gráfico dessa função, desta equação. É este gráfico aqui, ó. Ele corta o eixo y no número 8. Este valor do eixo x, se a gente olhar no GeoGebra, vai ficar mais claro. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, no GeoGebra a gente consegue perceber que é um valor que está entre menos 4 e menos 2 no eixo x, é exatamente a raiz. Nós só queremos mostrar que existe essa raiz, nós não queremos calcular nada mais do que isso. Nós vamos utilizar o resultado do teorema do valor intermediário. Nós só precisamos encontrar, então, um intervalo no eixo x no qual exista dois valores com imagens de sinais opostos. A gente testou aqui o x igual a zero e nós vimos que fica f de zero igual a 8. Nós testamos também o f de menos 3, pegamos o x igual a menos 3 e vimos que a imagem é menos 7. Então, esse intervalo já serve para a gente tirar as nossas conclusões, ou seja, lá no intervalo de menos 3 a 0, né, vai existir um valor, um C, que a gente está chamando de C pelo teorema, né, que tenha imagem igual a 0. Raízes não são aqueles valores do eixo x que fornecem imagens iguais a 0? E isso vai ser garantido pelo teorema do valor intermediário. Bom, assim a gente termina a nossa aula de hoje e eu convido vocês a praticarem tudo que a gente estudou fazendo alguns exercícios. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.